Quarta-feira no ar na Band TV, canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul. Participe do nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, participe também da nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram, @DonosDaBolaRS. Muitas informações, muito debate, já de olho na temporada 2016 da dupla Granal. Central Band do Esporte, boa tarde, João Batista Filho. Boa tarde, Meneghetti, para todos que estão nos assistindo. E olha, eu já venho com uma informação muito curiosa. Você sabe qual é o investidor que está ajudando o Grêmio na negociação, que pelo jeito não vai ser bem sucedida, do Lucas Zelarrayán? Não é um simples investidor não, Meneghetti. É simplesmente Hernan Barcos. O argentino está ajudando o tricolor nesta negociação, aportando mais de 3 milhões de dólares para que o gringo pudesse jogar na arena. Quem está conduzindo o negócio é o irmão do Barcos, o Davi Barcos. Ele foi o interlocutor destacado pelo Grêmio para conversar com o Belgrano. E o Barcos, o dono da grana, ele que investiria esse montante. Mas já informo para a torcida do Grêmio, ontem nós conversamos na Rádio Bandeirantes, FM 94,9, com o presidente do Belgrano, que disse, já chegou a proposta do Tigres, eles devem conversar agora, na quinta-feira, com o pessoal para selar o negócio. Então tá bem difícil essa vinda do Zelarrayán. Mas esse é o dado curioso, o Barcos está ajudando o Grêmio. Tem várias leituras aí, mas uma delas que eu acho bem positiva e bem saudável. O Barcos pode não conseguir ajudar o Grêmio efetivamente neste negócio do Zelarrayán, mas poderá ajudar em outro. Ele está disposto a ajudar o Grêmio. Não sei que ele tenha alguma informação, por ser argentino, de que o Zelarrayán é o jogador e, portanto, não, neste eu coloco. Talvez não seja isso, talvez seja ele quer investir o seu patrimônio, quer colocar porque acha que pode ser um bom negócio. Quer ajudar o Grêmio também. Né? Interessante a relação que o Barcos criou com o Grêmio, porque o Barcos teve até um grande momento no Palmeiras, inclusive conquistando o título da Copa do Brasil. Era ídolo lá. Mas saiu em litígio. Saiu porque saiu para não disputar a Série B, veio para o Grêmio para disputar uma Libertadores. E ele criou uma relação com o torcedor. Mas eu não sei qual é a surpresa. Clube. O cara veste o manto tricolor, se apaixona. Eu não sei qual é. Não tem surpresa nenhuma. Na relação anterior que se tinha de investidor com futebol, de que o cara ficava com parte do passe, aí eu não acharia legal. Aí eu acho que o Barcos, como jogador de futebol, ter parte do passe de outros jogadores, eu não acharia legal. Como o Fred tem no Fluminense. O Romário já teve. Mas agora mas não é legal. Não é legal mesmo, não pode? Não pode, é que agora tem a nova determinação da FIFA. O que o Barcos está fazendo é emprestar dinheiro ao Grêmio. Aí eu não vejo problema. Ou até justifica, vocês vão lembrar que teve um momento que o Grêmio atrasou o salário quando o Barcos estava aqui, e o Barcos liderou assim, um momento de reclamação, um protesto. Os jogadores agora eu consigo entender, ele queria pegar o dinheiro para ali na frente devolver. Então, hoje está justificado aquele protesto que o Barcos liderou dentro do vestiário. Deixa eu entrar na esteira dessa colocação aí do João Batista. O Barcos não vai jogar no Grêmio. O Barcos, inclusive, vai renovar o contrato por mais um ano na China. Ele ganha R$1 milhão por e vai renovar o contrato por mais um ano. É a menor possibilidade de voltar. Essa história que ele quer voltar pela relação. Não, é que eu acho que o que acontece? Ele tem mais um ano, 2 lá, enfim. Depois ele teria uma idade avançada já. Mas ele tem quantos anos? 32? 32. Mas eu acho que o Barcos não descarta voltar para o Grêmio. Mas não se agora. O Grêmio assim o quiser. Não agora. Talvez não agora. Ele vai ficar até o final de 2017. Ele ficou um tempo maior agora e fez aquela média com a torcida porque ele estava resolvendo problemas particulares em Porto Alegre. A fonte é maravilhosa. A atual companheira dele é daqui de Porto Alegre. Ele estava resolvendo uns negócios aí e por isso que ele estendeu o prazo. Aí aumentou a onda de que ele poderia jogar no Grêmio. Não vai jogar. O fato é que é um jogador que tem condição financeira, é um jogador identificado com o Grêmio, já mostrou isso mais de uma vez, se identificou com a cidade, casou, tem uma namorada que é gaúcha, que é daqui, e quer ajudar o Grêmio. Se não der no Zelarrayán, pode ajudar em outro. Não, o Barcos chegou a interromper praticamente, né, um jogo de futebol recente, né, porque a torcida não olhava para o jogo. Ele virou uma atração nas arquibancadas, atendeu todo mundo. Meneghetti, vamos comprar em conjunto a Portuguesa de Lagoa Vermelha, porque tem que ter um clube agora para colocar os jogadores. Aí nós alugamos. Estou fora dessa. Aí nós alugamos o clube para alocar esses jogadores. É que agora não basta ter o clube laranja, como se tinha antigamente. Não agora tem que comprovar que o jogador atuou pelo clube. Tipo o central espanhol do Figueiredo. O REC não dá, essa sociedade de um homem rico como tu, com um homem pobre como eu, não dá certo. Tu acaba me engolindo nisso aí. Não dá certo, não dá certo. Meneghetti, eu vou usar uma velha frase que eu uso. Enquanto tu chora, eu vendo lenço. E por isso que tu é rico.
O João Batista, vamos falar também de um outro assunto palpitante no momento, é o Grêmio com o Zé Rayan e o Inter com a possibilidade de perder o seu goleiro Alisson. Possibilidade que a partir deste momento é concreta, é real. Basta o goleiro Alisson chegar das férias nos Estados Unidos para concretizar, assinar os papéis da sua venda para a Roma. O Internacional vai ficar pelos seus 50%, e aí é uma negociação diferente, uma prática que o Inter já adota. O Inter vai ficar com 5 milhões de euros pelos 50% que lhe pertencem. O jogador e o empresário que tem os outros 50% fazem uma negociação diferente. O empresário dele queria 2 milhões e meio de euros. Ele teve que reduzir um pouco. A negociação ela vai girar em torno de 7 milhões de euros no total. E o Alisson vai jogar na Roma. O jogador não vai agora, ele ficará pelo menos o ano de 2016 aqui jogando no estádio Beira-Rio. Isto porque ele não tem o passaporte europeu, que em princípio só ficará pronto na metade do ano. Mas é bem provável que ele não fique pronto ainda em 2016, porque é um processo muito lento, muito demorado. Eles estão estudando uma possibilidade, o Alisson pode ir até como jogador extracomunitário para Roma. Repito, para a Juventus ele não vai. O Alisson não vai para a Juventus porque ele não quer ser reserva do Buffon. Essa é a negociação, a venda está finalizada. Claro que o Inter vai dizer que tem um outro detalhe, mas só não foi assinado porque o Alisson está nos Estados Unidos de férias. Ô João, existe a possibilidade de o Alisson deixar o Internacional agora em janeiro? Não existe. Meneghete, aquela história, é uma negociação. Mas o que foi acordado ontem de um empresário que trouxe a proposta, um emissário da Roma que esteve aqui no estádio Beira-Rio, o presidente Vitor Pífero, é que o Alisson sai apenas depois do Campeonato Brasileiro de 2016 e a proposta também foi aceita pelo empresário do jogador. Um detalhe interessante, ele não vai para a Juventus, porque o Alisson não quer, e outra que a Juventus iria fazer o negócio através da Doin Sports. E aí, olha, ia ser um rolo danado mesmo do Leandro Damião, do Lucas Lima. Então, o Alisson está indo para Roma jogar no futebol italiano. Isso que eu vou fazer agora aqui não é uma leitura, isso é o fato. O presidente Vitório Pífero, assim que confirmar esta negociação, ela acontecendo como o João está colocando, ele garante o Alisson no seu mandato, mas entrega para o próximo mandato o Alisson para Roma. Então o seu sucessor, seja alguém do seu grupo político, ou seja algum adversário, ou seja ele mesmo que dê sequência ao seu mandato, não poderá contar com o principal jogador da temporada 2015, aí é a minha leitura, aí é a minha opinião, que é o Alisson. Mas o assédio em cima desse jogador, ele não é de hoje, é de algum tempo. A Roma tentou levar o Alisson no meio do ano, de qualquer maneira, e não conseguiu. Mas é ruim, né, Baldassi? Não, é ruim, mas o fato de ele ser vendido eu não acho condenável. Porque valorizado como é um jogador que está no mercado para isso. Mas olha quanto custou a operação, 7 milhões de euros. Não, mas goleiro não se vende por mais que isso. Também mas nós estamos falando de um goleiro extra classe. O goleiro mais caro vendido na história do futebol brasileiro foi o Rafael dos Santos, quando foi para a Europa, e foi em torno disso. Eu acho que o futebol brasileiro valoriza pouco seus goleiros e vende barato. Pode ser. Talvez o futebol mundial valorize pouco. Tu tá discutindo se o Alisson é um extra classe? Eu tô discutindo. Tu tá sendo coerente contigo, né? Tá sendo coerente. É que o Eduardo Martini, tu achava que era um extra classe. Olha, esses dias foi elogiado bastante. Pode até ser elogiado, fez um bom brasileiro da Série C com o Brasil de Pelotas. Mas aí tu achar que o Eduardo Martini é um extra classe e o Alisson não... Eu não acho o Eduardo Martini, nunca achei. Eu muito. defendo, né? Como acho que nós temos de 5 a 6 goleiros de excelente nível no futebol brasileiro. Que valoriza ainda mais. Mas isso não quer dizer que seja extra classe. O conceito de extra classe... Tu não enxergou isso ainda, Ribeiro. O que tu precisa mais? O que é o conceito de extra classe? Se tu tiver visto 3 jogos do Inter na temporada, mas vê os 90 minutos, né? Não é passar na redação ali, um cigarrinho, outro passa ali, olha ali, viu o jogo. Não, vê, sentar na cadeira e vê, sem ninguém borboleteando, Dona Alessandra, JP, aquela coisa. Vê o jogo. 3. Você vai ver que o Alisson é diferenciado. O que o Ribeiro usa, o que o Ribeiro... Porque vocês não sabem o que é essa classe. O que o Ribeiro usa... Nós não sabemos. O que o Ribeiro usa para depreciar o Alisson é tão mal colocado que, na verdade, só o valoriza. Eu acho que nós estamos vivendo, sim, uma das melhores safras de goleiro da história do futebol brasileiro. Verdade, nunca vi tanto. Nós sempre tínhamos 2 ou 3, hoje nós temos 6 ou 7. O problema e mesmo assim, Rec, o Alisson passou por cima de todos. Com 23 anos de idade, virou titular da seleção brasileira, porque é extra classe. Sabe qual é o problema do Ribeiro hoje?
É que enquanto nós estamos falando, está aparecendo imagens fenomenais. Estão aparecendo imagens fenomenais. Olha, que acabou de te fazer assim, tipo ralo, ó. Não, posso responder? Obrigado, então. Eu não te perguntei. Olha, mais uma. Eu vou dizer assim, Rec, se for por esse teu critério aí, o Zelar Rayan tinha que ter sido convocado pelo Mundial. Tá? Uma goleira aparece mais. Se Não, fosse não, pelo não é. teu... Tu pega qualquer DVD de goleiro de novo, e tu vai botar Ribeiro, o Danilo do esporte Ribeiro, na seleção não é brasileira DVD. também. Aliás, bom goleiro, viu? É bom goleiro também, tá? Então, assim, Ribeiro. ó, esse argumento Que não saco. vale. Não vale. Primeiro que não é DVD faz 20 anos. Tu deveria te atualizar, inclusive na leitura de futebol. Inclusive na mídia. Em 1988, o Brasil tinha Acácio, goleiro do Vasco, e Zé Carlos, goleiro do Flamengo, brabo. como os expoentes do Brasil. É brabo. Aí tinha um menino chamado Tafarel, no Internacional, que alguém percebeu, acertadamente, que era extra classe, superior, e ele passou por cima dos outros dois e foi colocado titular da seleção. Mazzaroni. É exatamente o que está Aí acontecendo jogou a com o Alisson Copa nesse de momento. 94, jogou a Copa É isso aí. de 98 e foi um dos maiores goleiros da história do futebol É, brasileiro. é igualzinho. Tafarel, É igual- contada agora é a i- história dele. é igual- Portanto, Aliás, um é o extra classe. Tafarel que Calma, 3 Copas do Mundo. Calma, o 90, 94, 98. o Alisson está iniciando a trajetória. A história é idêntica, como o Tafarel estava quando alguém teve coragem de botá-lo de titular da seleção Não brasileira. era quando iniciou, né? Era quando iniciou. Isso, isso. Em 80, 3 ele Copas se do Mundo, tornou- ganhou uma e Ele- chegou em vice da outra. Ele Não, se daqui, ó. tornou, mas só tu tá dando o histórico dele, Meneghete. O Alisson, Aí ó. depois é uma barbada. Aqui, ó. Assim, ó, o que o Ribeiro está desconsiderando, além de tudo que ele está dizendo, é que existem pessoas especializadas que trabalham com a condução da carreira de goleiro. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Primeiro, o próprio Tafarel, que deu entrevista para o Luiz Carlos Reck dizendo que o Alisson é diferente dos outros. É melhor que ele. Ou seja, melhor que ele. é extra classe. Segundo, Luiz Felipe Scolari, antes da Copa do Mundo do ano passado, surpreendeu a todos nós, porque ele disse que queria levar o Alisson para a Copa do Mundo e o Alisson era terceiro goleiro do Inter. E queria levar o Alisson para a Copa do Mundo, porque todos os Ser o bastidores, terceiro goleiro da seleção. todos os bastidores do futebol brasileiro sabem há 2 anos que o Alisson é extra classe. Baldasso, eu sou contra, Fenômeno. eu sou contra massacre, mas eu vou incrementar ainda mais Não, essa não situação. precisa, eu vou dar um argumento que derruba Benítez, todos Não, vocês. já tá morto. Benítez, Não te preocupe. Benítez, aqui no preliminar, perguntado sobre onde ele colocaria o Alisson. Ele disse assim, espera um pouquinho. Eu disse, não, dá a sequência dos goleiros do Inter na seleção. Ele, Manguita, fenômeno, depois Tafarel, depois, foi colocando, tem André, tem Gato Fernandes, várias seleções, né? Ele disse, ele, naquela humildade dele, disse, eu não me enquadro em lugar nenhum. E o Alisson, onde é que entra aí, Benítez? Este vai superar todos nós. Ou seja, o Tafarel e o Benítez não sabem nada sobre o goleiro. Quem sabe é o Ribeiro Neto. Não, mas assim, ó, Eu só sugiro, e eu convoco o telespectador, tá? Que tem memória, porque eles aqui, e o Baldasso, então, é um cara que memória para ele é uma coisa que nem sabe o que significa, tá? Esse Alisson que é... Estão se amando cada vez mais. Este Alisson. É o espírito natalino. Fenômeno Alisson, no início do ano, era ironia. questionado pela torcida do Internacional. Não foi Não, questionado. Aí tá faltando com a aqueles verdade. jogadores. Aí tá faltando com a verdade. não, João não, Batista, essa é a verdade. interatividade aí, João Batista. Central Band do Esporte. Alô, João. O pessoal tá repercutindo principalmente essa informação, Meneghete, da venda do Alisson. E a galera não tá gostando muito não do que tá vendo. Olha só, o Nego, o eterno F9 na realidade, mas ele só vai no final de 2016, né? Por causa do passaporte estrangeiro que ficará pronto só no meio do ano. É mais ou menos isso. Ele disputa a temporada de 2016 com a camisa do Inter. O Matheus Rosa, a torcida do Grêmio quer que o Alisson fique, principalmente para jogar os clássicos Grenal. Cancela a CB pro Ribeiro Neto, o cara tá cada dia pior. O André, o Baldasso esquece que o Alisson foi titular na seleção porque o Marcelo Groi se machucou. Não. Na realidade não é isso. O Tafarel já tinha indicado ele como titular mesmo se o Marcelo Groi estivesse. E outro, o Marcelo Groi voltou de lesão, né? E o Alisson verdade. continuou como titular. O Cleiton Pereira tá falando que o Ribeiro Neto é muito chato, todos nós concordamos, evidentemente, mas o José Rodrigues que tá dizendo o seguinte, o que eu admiro no Ribeiro Neto é que os outros dão opiniões e ele respeita. Façam o mesmo com ele. Não, obrigado. Se o Daniel Oliveira estiver pelo corredor aí, o do Ribeiro sentiu uma lesão aqui, ele vai ser substituído pelo Daniel Oliveira. Se ele vier pelos Aliás, corredores da Daniel Band, Oliveira que manda ele pra elogiou cá. sempre o Alisson. Diga lá, Fabiano Baldasso. Recado para você que está assistindo o programa, presta muita atenção. Você que está pagando juros abusivos no financiamento do seu carro, por exemplo. A Simon reduz o valor da parcela pela metade. E o Rafael está aqui para explicar tudo tintim por tintim para você. Boa tarde, Rafael.
É isso mesmo, Baldasso, boa tarde. Hoje eu quero falar especialmente para quem tem o carro financiado. Comprou o carro com o suor do teu trabalho e agora está com dificuldade em pagar as prestações. Saiba que a Simon Consultoria pode te ajudar e baixar a tua parcela pela metade do valor. Isso mesmo, você que paga R$500, a prestação pode baixar para R$250 na hora e de forma imediata. Então liga no telefone que está aqui na tela, 3012-8899. 3012-8899, basta ligar e dizer que não aguenta mais pagar juros, que está atrasando suas parcelas, anda recebendo ligações de financeiras e bancos e principalmente ameaças de busca e apreensão do seu carro. Vou repetir, a Simon reduz a parcela do seu carro pela metade do valor. Liga agora e não perde essa oportunidade. Volte a colocar aí a dívida do seu carro, da sua moto, do seu caminhão dentro do seu bolso. Também temos redução para dívida de cartão de crédito ou cheque especial em até 90%. Liga agora, 3012-8899. Fala que está assistindo os donos da bola e a consulta é gratuita, Baldasso. Tá dado o recado, é isso mesmo. O Rafael deu o recado para você e imagino que você tenha entendido. Não seja refém dos juros bancários. Liga agora para Simon e resolve o problema. Redução pela metade do valor da parcela imediatamente. É a Simon, 3012-8899. A Simon corre atrás do prejuízo para você. O Internacional apresentou ontem os seus 2 primeiros reforços para a temporada 2016, Fabinho e Fernando Bobbio. Os volantes, tem imagem aqui, pode botar aqui, Luciano. Vou botar a imagem daí, os 2 jogadores sendo apresentados. Ali o Carlos Pellegrini. Na grife. Ó, o Rodrigo Weber lá, dando uma tipo papagaio de pirata, aquela coisa toda. O Chamum também estava nessa apresentação, né? Daqui a pouco a gente vai colocar as entrevistas dos 2 jogadores. Então, aí os 2 jogadores. O Fernando Bobbio, eu acho que é um jogador que o Internacional é uma contratação acertada. Eu acho que esse caso está no perfil. Interessante, Fabinho, até eu tenho porque dúvidas. não conta com o Newton até abril. O Wellington Martins voltou para o São Paulo. Tinha meninos na base aí que podem ser aproveitados, como o Bertotto e o Silva, mas o Bertotto voltou de lesão, não teve sequência em 2015, né? Talvez em 2016 ele possa ser mais utilizado. O Bob foi o melhor passador do Campeonato Brasileiro. Volante canhoto, a gente já falou Eu aqui, acho né? que o perfil tá aqui. O E a idade dele é interessante, tá no auge. 27. O Tite montou um time do Corinthians com jogadores com esse perfil que eu tenho defendido de ambição. Claro que tem que ter os meninos para da casa, tem que ter eventualmente um outro veterano, como ele tem o Danilo e tem outros, para agregar um pouco de experiência, para ter velocidade com os jovens. Mas esse perfil de jogador que não é consagrado, que não está com um burro na sombra. O Inter acabou de ouvir agora no final do ano, para mim, um dos seus bons jogadores da temporada, o Lisandro Lopes, seguinte: tô com a vida ganha, quero ficar na Argentina, quero viagens mais curtas, o Brasil é muito longo, Campeonato Brasileiro. Esse está com o burro na sombra, esse jogador não serve. Nada contra ele, que eu acho, aliás, um bom jogador e defendi aqui até que ficasse no Internacional. O Inter tem que ter jogadores ambiciosos. Eu acho que o Fernando Bobbio está nesse perfil. Um time de futebol tem que ter a média de idade de 27, 28 anos. Isso não significa que esse casamento tem que ser feito com jogadores com 35 e jogadores com 21. Tu tem que ter jogadores com 27, 28 anos de idade, que é o auge da carreira. Pergunta do Meneghetti ontem, no perguntei café pro da manhã, Pellegrini, pro Pellegrini. o presidente pro Pellegrini. E eles reconheceram. E eles reconheceram que há uma distorção no grupo do Internacional. E agora estão tentando ajustar com o Fabinho, com o Bob. Essas distorções, elas às vezes demoram para ser percebidas. O Fernando Carvalho, quando foi presidente do Inter pela primeira vez, ele formou um time com jogadores qualificados, reconhecidamente qualificados. Só que lá no final da temporada ele chegou à conclusão que ele tinha jogadores muito baixos no time. Então são equações, são percepções que tu tem que ter na hora da formação do grupo, como essa do Meneghetti, como aquela do Fernando Carvalho. Tu não pode ter muito malandro. Tu não pode ter um time muito baixo, não pode ter um time muito alto porque ele vai ser muito lento, não pode ter muito velho, não pode ter muito novo. É o casamento de tudo. Não pode ter muito bundudo também, né? Tem uns que só para carregar a retaguarda mas é um problema muito Mas sério. o Rivelino se consagrou sem O primeiro a falar dos 2 aí que nós separamos é o Fabinho. Vamos ver o volante que veio do Figueirense. E eu creio que durante esses 10 anos eu fui preparado para que eu enfrentasse um desafio tão grande como o Internacional. O Internacional é um grande clube, dispensa comentários. Eu creio que chego preparado para que eu possa ajudar o Internacional, juntamente com os meus companheiros, a buscar os objetivos de 2016. Pois eu sou um volante que sei marcar também muito bem e minha característica maior é sair mais para o jogo, né? Sempre em velocidade, chegando de trás como elemento surpresa, sempre demonstrando muita raça e um jogador rápido também, com bom desarme.
e creio que coletivamente a gente consegue mostrar mais qualidade. Saiu em um site, eu não me lembro qual site, acho que eu fui o 5º jogador do Campeonato Brasileiro que mais desarmou, fui o que mais desarmou na equipe do Figueirense, segundo esse site que saiu de estatísticas, e com eles já conheciam a minha maneira de jogar, acho que jogando um Campeonato Brasileiro de Série A, acho que favoreceu para que eu viesse para cá. Sim. Esse é o Fabinho, tá? Eu estava combinando com a produção que já vai entrar o Fernando Bob. Agora o Fabinho, eu não vi ele fazer um brasileiro de excelência para justificar a contratação. Eu, pelo menos, não vi. Isso aí, que não é aposta do treinador. Mais do que isso. Quem é que conhece mais ele do que o Argel? Mais do que isso, é uma polivalência. Ele também atua como lateral. Pouca gente... Eu acho que o Argel utilizava ele no Figueirense como lateral. O Inter tem o William e só, né? Então agora, daqui a pouco numa alternativa pode ser utilizado. Não pegando no pé do Ribeiro, ontem na entrevista eles disseram que não foi indicação do Argel. Não só o Pellegrini, como ele corroborou. Eu tenho uma relação profissional com o Argel, joguei 3 partidas no América de Natal com o Argel e não foi indicação, o Inter tinha tentado me contratar antes do Argel, mas tem uma situação aí. O Lisca, que acompanha a Série B e C, elogiou. O que eu acho? Eu entendo isso aí, Rec. A minha leitura, quem indicou foi o Ataliba. Quem indicou foi o Ataliba, entendeu? Não foi o Argel, foi o Ataliba. Mas esse é um cara que está sempre... Que mora em Floripa, acompanha. Ele está sempre presente, o Ataliba. Ele indicou para o Argel, leva o Fabinho aqui e tal. Vamos ver o Fernando Bob falando sobre esse desafio na sua carreira de trabalhar no internacional. Estou bastante preparado para encarar esse novo desafio, para dar o meu melhor e conquistar títulos vai ser muito importante na carreira de cada jogador. Eu terminei o ano na Ponte muito bem, né, cara? Então eu pretendo dar sequência aqui no Inter, dando o meu melhor, ajudando os companheiros e conquistando títulos, né, cara? A maior meta de cada jogador é sempre estar brigando por título e no Inter não é diferente. Todo ano entra muito forte da competição e a gente fica muito feliz de dar nosso máximo para conseguir algo a mais ano que vem. Todo jogador, quando chega num clube grande, a gente quer chegar, quer jogar, quer ser titular. Comigo não é diferente, quero ser campeão, que é muito importante para a carreira de cada jogador. Mas, como eu falei, eu estou à disposição do Argel, o que ele precisar, ele sabe que pode contar comigo, vou dar meu máximo. Quero dar sequência, quero dar continuidade na minha carreira e aqui no Inter não vai ser diferente. Que não se espere do Fernando Bob, que não lhe dê a responsabilidade de ser o gênio, o salvador do meio campo e tal. Não é isso, ele não é esse talento extra-classe, mas ele é um bom jogador, ele é um complemento, jogador útil, um bom passador, volante canhoto, um volante interessante. As referências em relação a ele e as observações para quem acompanha partidas de futebol, não o Ribeiro, é que é um jogador de boa qualidade, que pode deslanchar no Internacional por estar de volta a um clube de primeira linha ou não. Eu vou lembrar 2 jogadores que foram contratados desta mesma forma, jogadores que eram qualificados, que vinham de times menores e não deram certo. No próprio Internacional e não faz muito tempo. Fernando Miguel e Marabá, lembram? Nossa. Eram 2 volantes com qualidade técnica. Fernando Miguel? Fernando Miguel, primeiro volante e Marabá, segundo volante. Deu uma confusão com o Loris Sandri. Isso. Que escalava o Fernando Miguel e não escalava o Marabá, e aí deu uma confusão. Mas é bom jogador. Eu acredito no Fernando, acho que é uma boa contratação. E bate falta e bate pênalti também. Os números em relação a ele são muito interessantes. Agora o Fernando Bob vai ter que provar que é melhor que o Bertotto, né? Eu não estou falando de imediato. De imediato ele vai jogar. Hoje ele é melhor que o Bertotto. Hoje ele é melhor, eu acho. Sim, eu estou dizendo lá no futuro. O Bertotto a gente vê potencial. O problema é que ele teve uma lesão esse ano, que o ano passado ele ainda foi utilizado pelo Abel em jogos importantes e se falava do Bertotto ser utilizado esse ano. Com a lesão ele não conseguiu. Tem uma situação aí que pode se repetir, né? Jogar o Bertotto e não o Bob, como não jogou o Newton e jogou o Dourado. Isso pode acontecer. Abre mais meio campo com jogadores que não sejam multifacetados em características. Tu não pode mais ter o Williams, aquele que jogava no Inter, que só sabe fazer uma coisa. Só sabe desarmar, faz muito bem. Ele fazer a segunda coisa, que é passar para o adversário. Passar errado. E depois toma de novo. Esse tipo de jogador, um clube de primeira linha que joga futebol moderno não pode ter. Aí tu pega os números do Fernando Bob e tu vê que os números mais expressivos dele, sendo volante, estão relacionados ao passe. Me serve. Esse jogador tu tem que contratar. O Inter contratou do Flamengo o Ayrton e o William. Eu me lembro. Porque era a dupla campeã brasileira. Então, agora estamos prontos. O Ayrton batia até na sombra. Com o Ayrton e o William juntos abrindo o meio campo, tu não tem transição. Não, e sabe quem era o técnico. E ainda bem que o Inter traz um volante que sabe passar para frente, né? O técnico que conhecia a função. Dunga.
Foi o Dunga Aliás, que, foi o Dunga que indicou, eu acho. Claro, ele começou o ano como técnico do Inter. e jogaram juntos, hein? Jogaram. Ayrton e o Williams foram E foram escalados insistentemente pelo não Dunga. Não pode. Eu acho que o Dunga tentou repetir Dunga e Mauro Silva. Da Copa Foi, de 94. com certeza. Que bom que a gente ignorou a ironia do Ribeiro Neto aqui no programa sobre o Rodrigo Dourado. Achei Eu falei que o Fernando Às vezes tem que fazer o vídeo de mercador. Isso aí é a política que a gente tem que fazer em casa, todos nós aqui, né? Os casados, passa né? batido, assim. Aliás, o presidente, eu vou ter que contar essa história aqui. Eu ia fazer essa brincadeira ontem, o presidente Vitório Pífero contou, reiterou a história do doping do Newton e do Wellington, que a mulher do Newton deu pra ele um shake lá, que ele tomou e tal. Eu ia fazer essa brincadeira ontem, mas não deu tempo, porque esse negócio de ficar seguindo tudo que a mulher manda nem sempre dá certo. Esse negócio não dá certo, gente, ficar seguindo tudo que a mulher manda, né, Ribeiro Neto? Viu, Ribeiro Neto? As contas. O João Batista tem informação sobre a possibilidade ainda, a novela, negociações do Grêmio tão novelescas, né? Tá um negócio assim do Henrique, João. Então, Meneghete, acontece o seguinte, a gente já tem a informação aqui na redação da Rádio Bandeirantes que o Napoli quer 2 milhões de euros por esse jogador. Agora o Grêmio está acenando com uma proposta é um modelo diferente de negócio que os outros que estavam sendo feitos. Como o Henrique tem 29 anos e nenhum investidor vai colocar dinheiro num jogador de 29 anos, eles estão pegando uma grana emprestada com esse investidor e entregando para o Napoli. 1 milhão de euros está sendo essa proposta preparada, embora o presidente Romildo não confirme ela, é bom deixar claro, e diga que não fez nenhuma proposta oficial pelo Henrique. O que se sabe, o que os dirigentes admitem, é que ele quer jogar aqui na Arena. Mas o Grêmio está chegando com essa possibilidade, está acenando com esse valor. É claro, quem ofereceu 1,5 milhão pode chegar mais perto dos 2 e o próprio Napoli pode reduzir um pouquinho a sua pedida. Mas o empresário do Henrique já disse, o preço é 2 milhões de euros, 2 milhões eles liberam o Henrique. Outro detalhe importante é que o Rafael Marques está dizendo lá em São Paulo, a gente já sabe que ele tem 8 propostas de clubes brasileiros, está dizendo lá em São Paulo que a melhor proposta que ele recebeu foi a do Grêmio. Ainda a direção admite o interesse nesse jogador, diz que não fez proposta, mas é uma postura normal do tricolor e, segundo eles, não vão entrar em nenhuma disputa, não vão se intrometer nos negócios do Palmeiras. Mas todo mundo já sabe que ele não vai ficar do Palmeiras, ou pelo menos essa não é a tendência. Então, fiquem atentos, o Rafael Marques é sim um desejo do Grêmio. O João, antes de falar do Rafael, e o Fernando Fernandes, que está no Guarani do Paraguai? Tem muita situação envolvendo esse jogador, o Grêmio garante que não fez proposta, o Guarani do Paraguai diz que não recebeu proposta do Grêmio, mas é um atleta observado, o tricolor já viu a situação dele, ele custa aí para começar o negócio $1,5 milhão. O lado bom é que pelo menos o Grêmio não tem uma concorrência forte por ele, diferente dos outros, Fernando Fernandes não é um jogador que tem muita concorrência não, Meneghete. Tá, então vou dar como informação, tá? O Grêmio fez mais do que proposta pelo Fernando Fernandes. Embora esteja dizendo que o Grêmio publicamente não fez mais. Fez um convite para a direção do clube do Guarani, que detém o passe jogador, vir a Porto Alegre. Fez mais do que proposta. No dia 7 de dezembro, né? É. Fala, Baldassi. Rafael Marques seria uma bela contratação. Esse é um jogador, primeiro que é um engano dizer que ele é centroavante. Ele é alto, mas ele não é centroavante. Ele tem biotipo, ele mas tem biotipo de centroavante e cabeceia muito bem. Por isso aí. que confundem ele com E centroavante. no esquema do Grêmio dá? Ele joga na última Acho linha. que sim. Ele Acho joga que na última linha. Esse jogador faz duas funções. Ele complementa a área para a bola aérea e atua no meio com boa chegada. Ele não é novo, ele tem 34 anos de idade. Não, acho que não tem tanto assim. Bom, Ele só se não eu tô é- enganado. Acho que ele não tem tanto assim, mas ele não é novo. Ele não é tem novo. 31 ou deve ter 32. 32. Depende, é um time chinês. Ô, João, também. vem a idade do... Mas 32. 32, tá bem. Esse jogador serve muito. Eu quero Ele dar minha pertence opinião, a um time a minha opinião chinês, que ela né? não vai bem ao encontro da tua. Eu sou admirador das qualidades dele. Eu tenho duas dúvidas. É se ele encaixa no time do Grêmio. É, o eu acho ele um bom esquema, jogador também. de grupo. E a minha crítica que eu faço é o seguinte, ele não é um jogador de rendimento estável. Ele é irregular, Ele Baldassi. foi reserva a maioria do tempo do Para Palmeiras. mim é Ele é- jogador para grupo, não é para outro tipo de Não, jogador. eu acho Eu acho que é um Depende. belo jogador Ele é pra para grupo. grupo. É pra grupo. Baita Ele é para jogador pra grupo grupo. do Palmeiras, que tu tem o Dudu, que tu tem Lucas Barrios. o Lucas Barrios. Agora, no Grêmio, ele chega É para o ser titular. Cristaldo. Agora, o que- Mas joga onde? Joga onde? Peraí. Na se última enquadra. linha, junto com o Luan. Não se enquadra. Na última linha com o Luan. Mas não é o centroavante, né? Não, é. ele centraliza, mas que o ele Me- atua pelo lado. O que o Meneghete quer dizer é que pode se repetir o episódio Bobô. Ele é quase um centroavante. Eu não posso comparar ele com o Bobô. Não, ele é melhor tecnicamente, mas as Não, ele é características... muito melhor tecnicamente. Não, Mas e o- muito melhor. Mas o Bobô é mais de área. Mas é o que o Bobô é de Grêmio... área. Mas é o Ele que o foi Grêmio bem quer. no Botafogo. Muito bem. Ele foi... Sabe com quem jogava com ele? Sidorf e Vitinho. Vitinho. Era o Não, trio do meio. Pra mim, eu não posso comparar. Desculpa, Rec. Com o Bobô eu não Não, comparo não, tô ele. falando Ele é de muito mais jogador que o Bobô. característica e Muito mais e jogador. Eu acho o posicionamento. Bobô desprezível, Mas o Bobô é não. mais de área. né? Eu discuto. Discuto muito o Bobô. Eu acho o Bobô limitadíssimo. Nossa, imagina a tua opinião sobre o Brian, então.
Não, eu prefiro não emitir minha opinião. Pelo horário que nós estamos agora, Ó, no horário do almoço, eu prefiro não emitir. Qual era a estratégia do Grêmio? Manter o elenco e reforçar com 2 ou 3 posições. Perfeita a estratégia. E se conseguisse contratar Henrique, Zé Rayan, bem aprovado e observado até pelo Barcos e tal, e um centroavante, que pode ser o paraguaio, pode ser o Rafael Marques, estava pronto para iniciar. Se vai ganhar ou não. Não, aí eu também acho. Se o Henrique, o time chinês do Filipão quer, vai levar. Essa concorrência o Grêmio está fora. Tá, O aliás, cara não pode se animar. O Henrique é parceiro do Filipão, o Filipão levou ele para a Copa, Foram rebaixados juntos, inclusive, no Palmeiras. Sobre concorrência, isso tem me preocupado no Grêmio. O Grêmio tem assumido uma postura que está me parecendo um pouco pretensiosa nas negociações. É claro que tem que agir como um clube grande. O que é o Grêmio até agora negociando? O Grêmio vai lá, faz uma proposta razoável, nem muito boa, nem muito ruim, volta para casa, senta e fica esperando as coisas acontecerem. E aí os outros chegam lá, negociam, aumentam aqui, oferecem jogador ali, fazem por outro lado. O Grêmio não tem participado do processo de negociação. O Grêmio não tem capacidade para leiloar. Não é leiloar, para negociar. Tu não pode fazer uma proposta pelo Zé Rayan, voltar para casa, sentar o bumbum na mesa e ficar esperando a coisa acontecer. Negocia, oferece uma parte de outro jogador, E o Grêmio aumenta parece um pouquinho. que tem, a informação que eu tenho é que o Grêmio tem convicção nesse jogador. O Rui Costa observa o Zé Rayan há muito tempo. Há muito tempo. Então o Grêmio já sabe aonde é que esse jogador se encaixa, como se encaixa e o potencial dele. Só que o Grêmio Só que eu não sei se tem bala. Grêmio assumiu uma postura prostrada nesta negociação. Eu não tenho essa leitura, como fez com o Rodinei, foi lá, fez uma proposta, voltou. Aí o Flamengo foi lá e cortou as pernas do Grêmio. E o Henrique está me parecendo a mesma coisa. Faz uma proposta, tu quer 2 milhões, eu te dou 1,5. Mas o Grêmio está contratando o Henrique pelo Palmeiras. Até eu quero fazer uma justiça aqui. Eu falei que eles foram rebaixados justos, mas também foram campeões da Copa do Brasil. Não, mas o Filipão já tinha saído quando foi rebaixado. O Filipão saiu depois da Copa do Brasil. Saiu faltando 5 rodadas. Faltando 5, 6 rodadas, né, Baldasso? Mas peraí, eu não tenho essa leitura. O Rodinei, por exemplo, ele estava palavrado com o Grêmio e aí de repente decidiu jogar no Flamengo. A gente não sabe até que ponto. Até que ponto onde o Grêmio foi. Mas se eu pego o conjunto da obra, eu tento acreditar que o Grêmio. Mesma coisa. Chega o Tigres com 6 milhões de dólares. O que o Grêmio vai fazer? Tá bem. Só que o Grêmio não participou de forma efetiva do processo. E o que o Baldasso está dizendo é que tem que pegar papel. Mas nem papel resolve nessa. O Rafael Marques agora está dizendo que a melhor proposta é do Grêmio. Se pegar papel e o cara vier para cá pensando no Flamengo, é melhor que vá para o Flamengo. Porque o que o Argel está dizendo e disse hoje em entrevista? Tem que trazer jogadores que têm um desafio na carreira. O Meneghetti falou dos jogadores do Corinthians. Que venham para cá com desafio. Agora, se o cara já chega aqui pensando no Flamengo, que vá para o Flamengo. Tá, se tu quer contratar um jogador de primeira linha, como o Henrique, por exemplo, não basta tu fazer uma proposta de 1,5 milhão e voltar para casa. Bota um cara para ficar almoçando e jantando com o Henrique. Bota um outro, dois representantes para ficar conversando o dia inteiro. Sobre o Henrique, eu queria só fazer a seguinte ressalva. Que eu acho um bom zagueiro, tem liderança, joga em 2 ou 3 funções. É um jogador interessantíssimo. Só que o Grêmio tem que observar esse jogador, tem que saber, ele tem que estar bem informado. Observar, tem que estar bem informado, porque ele é reserva e não tem assim, ó, ele mal e mal figura no banco. Ele não tem nem entrado nos jogos. Então, o Grêmio tem que estar bem cercado de qual condicionamento o jogador está. Agora vê que está difícil contratar, que o São Paulo contratou o Lugano e o Josué. Não, o Lugano fechou? O Josué. Lugano 35 e o Josué 36. Aposentou o Rogério Ceni e trouxe o Lugano. Para técnico? Até para isso. Não, aliás, eu vou dar essa notícia, mas não debatam ainda, tá? Vamos ver se a gente debate outro dia. Abel Braga está no mercado e cogitado, né, Chico? Pode ser o jogo aberto com a Renata Fã no São Paulo. Sim. E a Renata já fez lobby para ele vir para o Internacional. Nossa, ela quer tirar o Argel. Quer tirar o Argel. São Paulo, Porto Alegre tem 1.000 quilômetros de distância, graças a Deus. Feliz do São Paulo. O Henrique, eu estava dizendo que o processo de contratações do Grêmio tem me parecido com pouca participação. Eu acho que o Rui Costa tem que ser mais incisivo nessas suas tentativas. O Grêmio está perdendo todas as concorrências. Mas vai perder por uma capacidade financeira. Não pode perder para o Palmeiras, não pode perder para o Flamengo. Porque nós temos mais dinheiro que o Grêmio, Baldasso. Mas o Ribeiro, assim, ó, tem muito não, tá bem. É o terceiro assim, na hierarquia. O Grêmio tem algumas prioridades e tentou jogadores acertadamente, jogadores de reconhecida qualidade. Se tu sabe que tu tem menos dinheiro que os outros. Sim. Em alguma destas, tu vai ter que chegar
focar os teus investidores e fazer mais do que os outros que têm mais Provavelmente dinheiro. o Grêmio chegou ao máximo Não, pelo não, Zé Larrañan. vai ter que fazer o diferente, senão não vai trazer O ninguém. Grêmio já fez loucuras. O Grêmio já trouxe Fernandinho por uma fortuna. É. Já trouxe Juliano, Não que é teve um época de ano sem loucura, poder não, jogar. é loucura. Cebola. Não, mas tu trazer o Henrique não é loucura? Não, é claro que investimento. O Henrique é interessante, né? O Henrique foi pro Barcelona. Investimento Ele tem uma do quê? carreira instável Tu não vai também, foi revender vendido nunca pro esse Barcelona. jogador. Tu não vai É bom revender, jogador. mas Foi bem no Palmeiras tu e tal, mas não tem vai, sequência, Tu né? não vai revender o Henrique, só que tu vai ter a quase garantia, porque no futebol nunca é garantia, de ter um jogador qualificado para jogar do lado do Jeromel e ter uma baita de uma zaga para jogar uma Libertadores da América. Se o Henrique for o Henrique do Palmeiras, faz uma baita zaga. Concordo. João Batista. Meneghete, duas, tá? Uma informação do Rafael Marques, ele custa $1,5 milhão, o que vai dar aí cerca de R$6 milhões, e o salário dele tá na casa dos R$200 mil. Tem que pagar um clube chinês lá para trazer o Rafael Marques, é isso que tá pegando o jogador que tá fazendo aí 32 anos, ou já tem, perdão, 32 anos. Sobre uma boa notícia, eu acho que é pra galera. O André Cury não vai com a minha cara, mas essa é a notícia do momento. O André Cury tá conseguindo colocar o Eraso no Fluminense. As negociações estão acontecendo, o zagueiro deve jogar no Flu na próxima temporada. Porque o Gum tá indo embora. E aí é o seguinte, resta perguntar. Gum e Eraso não tem diferença, tá certo, ele tem que ir pro lugar do Gum mesmo. O André Cury não vai com a tua cara, João Batista? Então, Meneghete... Você ia admirar o André Cury, hein? O que tu falou? Ainda por cima é surdo, cara. Ainda por cima é repórter surdo. Tu tio. falas, Meneghete. Vai um abraço, João Tu Batista. fala e a galera fica rindo, e aí no meu ponto tá um... Eu tenho a minha claque, né? Um abraço, João Batista, um abraço. Vai lá, Ribeiro Neto, que também é meio surdo, diga lá. Hã? Vai. É tempo de festas, meu amigo. E se você quer fazer a festa entre quatro paredes, tem que estar ativado. Estou certo, Luciana? Boa tarde. Boa tarde, Ribeiro. Está certíssimo. Para fazer o show nos momentos a dois, você tem que estar preparado de verdade. Você tem que estar ativo, porque com ele você vai deixar todos os momentos criativos e ainda vai deixar muito mais prazeroso. Esse aqui é super eficiente, ele vai deixar você muito mais emotivo, muito mais criativo na hora H, ele vai ser eficiente e o grande diferencial dele é que ele fica agindo por vários dias no seu organismo, não vicia e é indicado para você, homem, de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea. Então, atenção aqui, ó, liga na central, 30810700, 30810700, dá aquela ligadinha na central e fique por dentro das nossas promoções desse mês de dezembro. Você ligando agora vai ver que você vai ter muito mais desconto, é uma liquidação total do nosso estoque, então não perca mais tempo, tem muitas facilidades no pagamento e a entrega, ela é grátis e sigilosa para todo o estado. E tem mais, você que ligar agora vai poder escolher o seu presente. Você pode ter o seu energético ativo gladiador para ter pique durante o dia, aproveitar as festas de Natal, de final de ano, cheio de energia, ou outro presente que nós temos separados na nossa central. Mas tem que ligar correndo, 30810700. Você, meu amigo, quer dar um up na sua relação? É só com Ativo, hein? 30810700, Ribeiro. Fique ativado todos os dias com o Ativo 30810700, Meneghete. Para as férias, Meneghete. É mesmo? Beleza. As férias, Que o cara beleza. bebe umas coisas a mais e tal. Tem A que... nossa produção, a nossa edição propõe um debate sobre o meia Douglas, que a gente já anda tangenciando esse assunto. E a pergunta é a seguinte, com ele o Grêmio está resolvido nesse setor? Não, não está. Eu acho que Eu não. acho que ele tem que ficar, mas não vai resolver os problemas do Grêmio. Algumas coisas. Ao contrário de algumas pessoas da bancada, mais exatamente uma, e mais exatamente está à minha direita, que disse no começo do ano que o Grêmio estava contratando um jogador de segunda divisão que Errei? não servia. Errei? Não, errou. Não, errou. Não, É, ele estava errou. onde? No Vasco da Gama, que estava disputando o quê? Não, tu falou de forma pejorativa. Disse isso que não aí é servia. interpretação tua. Assim, né? Tá bom. Bom, o Douglas foi o jogador. A grande dúvida que nós tínhamos em relação ao Douglas era a sua capacidade física. Mesmo que o Roger tenha feito um esquema em que ele tem pouco espaço de circulação, o Douglas é o jogador do futebol gaúcho que mais atuou na temporada.
Ou seja, essa dúvida em relação a ele, nós não temos mais. Tem que correr atrás Outra da grana, coisa, né? ele deu resposta. O Grêmio venceu várias partidas pelos pés dele. Como é que é o novo contrato? É por produtividade também? Porque, Parece que sim, parece que Nós sim. temos que elogiar, então, o Grêmio por ter feito o contrato de produtividade. O Grêmio acertou. Eu acho que o Douglas foi muito melhor que a sua expectativa. Sim. Tá, eu acho isso. Mas eu acho que o Grêmio tem que ter um outro jogador. Eu também. Mas eu acho que ele não tem que ir embora. Não, eu acho que também ele pode ser útil ainda. Que seria o Zela Rayan, mas não veio. Eu acho que o Grêmio tem que ter, eu acho que o esquema que o Roger fez de preservar o Douglas com pouca movimentação, até nos gols mais bonitos da temporada, a gente botou um gol do Douglas ontem contra o Atlético Mineiro. No contra-ataque. Não, botamos um outro. Então era Fora esse. da área, não, teve um chute fora da Teve área. um chute fora da área, um gol de fora da área dele. Chapecoense. Isso aí. Que ele se mexe 1,5 metro, 2 e faz um golaço. Então, assim, o Douglas é esse jogador de pouca movimentação. Tá aí o gol. Ó. E dá pra Luciano, parabéns, Luciano. E de muita qualidade. Mas eu acho que na Libertadores os jogos são mais corridos, são menos cadenciados. Esse esquema do Roger vai ter que ser ajustado. O Grêmio vai precisar de um jogador com maior taxa de participação, com maior movimentação nos jogos. Mas o Douglas, eu acho que seria um 12º jogador excelente no esquema Esse do Roger. esquema do Grêmio vai poder funcionar na Libertadores da América, onde os adversários chegam junto para Chuchu? Olha, eu não sei. É claro que tem que ter uma alternativa de jogo. Inclusive Mas essa sabe, alternativa ao Douglas. Mas o REC, a melhor maneira de tu desvencilhar de adversários que jogam em cima é tu ter muita movimentação. Pois e é, é exatamente assim que aí joga o o- Grêmio. aí Tem que encontrar espaço, né? Esse pra mim é o gol do ano no futebol Ó, brasileiro. esse aí foi Juliano. Esse é o típico do jogo que mostra que tem que ter espaço. Esse é o gol, como gosta o Baldassi, da amplitude. Que o Wallace, quando o Wallace abre pro Douglas no meio, ele acha o Juliano e abre na ponta para dar a opção pro meio. Isso é um gol mágico e não é ao acaso. Foi trabalhado durante muito tempo nos trabalhos específicos do Roger, que não faz coletivos de 2 horas. É gol de quem sabe organizar uma saída de bola rápida. Exato. E o Roger trabalha isso e daí a consequência. Exato. Isso aí. Eu acho que o time começa por ele. Para mim, o Douglas é titularíssimo, é o camisa Ele 10 vai do Grêmio na começar como Libertadores. titular. Mas vai ter fôlego? O Zela Rayan, para mim, seria a reserva do Douglas. Mas como é que tu tem dúvida sobre o ter Não, fôlego? não Se eu é. acabei de dizer que ele é o jogador que mais atuou na Números temporada. do Douglas, João Batista Não era Filho. isso que eu falei, Números Baldasso. do Douglas, João Batista. Primeiro nessa temporada, são 60 jogos, 9 gols e 6 assistências. Que tem o Douglas, 6 assistências só no Campeonato Brasileiro. Eu te confesso que no Gauchão e na Copa do Brasil eu não consegui esses dados. Mas tô aqui com a temporada de 2011, a disputa da Copa Libertadores da América pelo Grêmio. Ele tem 9 jogos naquele time do Renato Portaluppi e 4 gols. É um desempenho interessante. 9 jogos e 4 gols em 2011 E o que é mais na importante, Libertadores. os números de 2011 servem como uma referência, mas é que os números atuais do Douglas são bons. Isso é que é bom. Então os números de 2015, que agora, essa temporada, são muito positivos, são muito Meneghete, saudáveis. 60 jogos no ano, sabe o que significa? 6 jogos por mês, que só se joga 10 meses. Dezembro e janeiro não dá para contar. Então, jogou 6 jogos por mês o Douglas. Ainda teve uma paradinha de Copa América, né? Já que estamos Então, falando... melhor ainda. Então, dá 7 jogos por mês. Já que estamos falando em produtividade, a produtividade do Douglas no ano foi excelente. Quase 2 jogos por semana. Excelente. Mas eu tô com o Meneghetti. Eu acho que o Grêmio precisa de alguém com mais... Eu não tenho essa segurança que o Chico tem de que o Douglas possa ser o dono da articulação do Eu meio-campo. tenho minhas dúvidas se o Grêmio fez contrato de produtividade. Na verdade, acho. a minha segurança, Baldasso, ela não é em relação apenas ao Douglas. É ao time armado pelo Roger, é a parceria com o Juliano e o Luan, que faz com que ele desempenhe aquilo que ele tem de melhor. Então, para mim, o Douglas, daqui a pouco isolado, não conseguirá render aquilo que ele rendeu esse ano. Nesse esquema, com essas peças no time do Roger, para mim ele é titular. Como é que joga o Douglas no time do Grêmio? Ele joga num espaço de circulação, no miolo da intermediária, curto. Ao contrário de todos os outros jogadores que têm grande movimentação de recomposição. Para se ter uma ideia, o Luan, que nós chamamos de falso 9, joga... Quando o Grêmio parte para o ataque, atrás do Douglas. O Luan joga atrás do Douglas e nós chamamos o Luan de centroavante no Grêmio. Para se ter uma ideia da menor movimentação, e não por incapacidade dele, mas por convicção do treinador. O Roger soube entender que só dava para tirar isso do Douglas. Mas o Douglas apareceu como centroavante muitas e muitas vezes. Centralizando para concluir. Se a gente lembrar do Clássico Grenal, ele estava sempre concluindo como centroavante. Eu discordo amavelmente da tese do Baldasso, já falei isso aqui, para mim, falso 9 é o Brian Rodrigues. Diga, Ribeiro Neto. Eu acho que nós concordamos quase todos, tirando o Chico. O Douglas é importante, vai iniciar o ano como titular, mas o fôlego que eu falo é estofo para uma competição diferenciada de Libertadores. É um cara experiente, o Ribeiro. É um cara que carrega o time pela liderança conhece também. Conhece atalhos. Se pudesse contar com um dos dois, D'Alessandro ou Douglas?
Ah, não, peraí. Não, neste momento, Douglas. Não, O Douglas é um aí- 2015. aí- Não. Se tu é me dá. outra discussão. Se eu chegar hoje no Araribóia e tiver que escolher numa turma assim, e eu jogar moedinha e jogar de baldaço, tu é o primeiro a escolher e restou, ou no final, e restou o Douglas e o D'Alessandro, eu escolho o Douglas. Para D'Alessandro é mais Libertadores, jogador. para Libertadores eu vou de D'Alessandro. Mas você está pegando a história. Não, eu pegando a eu história. prefiro o melhor jogador e achando que num esquema organizado. Tu pega o D'Alessandro, Baldassi, e bota no time do Tite, e bota no time do Atlético Mineiro, e bota no próprio Grêmio, que são times organizados, e vê o rendimento dele. Ele vai desmontar com os adversários. Hoje eu não tenho essa convicção. E olha que está falando aqui alguém que amava o D'Alessandro. Esse que é o problema. Esse é que é o problema. Contigo, É que tu tá Baldasso. doído, eu Eu acho. tô contigo, Baldasso. A gente Tu enxerga fica com um mal. jogador que tu disse que é de segunda divisão. Não. Tu vê como o tempo é entre cruel os dois, contigo, né? Tu sabe, Em tem todos os que- sentidos, aliás. Não é nesse não. texto também. Tu não percebesses, mas tu falaste a mesma coisa que eu. É que tu não percebesses. Tu disse, Então o perceba Douglas- você, Ribeiro. O Douglas, a gente não esperava que o Douglas fosse isso. Foi o que tu falou. Tu falaste Não, a mas eu mesma nunca disse que ele coisa era jogador de segunda com outras divisão, né? É palavras. diferente, né? É diferente Mas isso, ele né? era um jogador Eu de achei que segunda ele divisão. vinha pro Grêmio pra jogar uma partida, parar 3, jogar 2, parar uma. Não, eu não achei sei, isso. e no Tu disseste que início- ele... Quando tu fala assim, é jogador de segunda divisão, tu estás criticando tecnicamente a Mas tu performance, tá dizendo- o desempenho do Aí, jogador. vou dar Eu não uma- fiz isso. vou dar uma de Eu achei que Meneghetti. ele não ia ter conseguido ter a frequência que ele teve, Vou dar Ribeiro. uma de Meneghetti. Vou ousar dar uma de Meneghetti. Tu tá querendo falar o que eu falei? Não, deixa que eu falo o que eu falo. Não, que tu não conseguiu expressar, né? Ou tu falta com a verdade nas suas teses, Opa! a teu respeito, O né? Douglas Tu falasse quase- isso, né? Que ele é jogador de segunda divisão, né? Sim, era. Tu atacar mais a performance de um jogador do que tu dizer isso? Tu dizer assim, ele é jogador de segunda divisão. Tu falou E, isso cara, pejorativamente, né, sabe, Ribeiro? Tu Disse que não quer servia. mais do que Ninguém isso. esperava Tu quer mais do que Douglas isso, fosse Ribeiro. que ia ser. Tu não esperava, eu não Não, mas esperava. Mas eu não disse que ele era de segunda Ninguém divisão. Eu não disse. Eu achei que o Douglas não fosse ter a frequência Isso. inteligente. Não sei quem foi que fez esse contrato com o Douglas por produtividade, que ele realmente se mobilizou. Não, peraí. Foi o Filipão. Eu vou mostrar. Foi o Filipão Também, fez o que contrato. seja, Paulo Não vou Filipão, tirar o então. mérito do Rui Costa, que participou do processo, óbvio. Mas o Filipão sugeriu o Douglas, todo mundo estranhou, mas o Douglas ainda? Será que bom. dá no couro? O Filipão dizia, eu convenço ele vir a jogar por produtividade. Viu, E Rec, o quase outro teve que o não contrato esperava. rescindido no início do ano, vocês lembram? Quando ele estava acima do eu peso, me não lembro. estava rendendo, e o Grêmio estudou rescindir Mas, o ô, contrato Ribeiro, com só ele. para fazer uma analogia, eu também não esperava que o Grêmio terminasse o brasileiro em terceiro e brigando Viu? pelo Que nem vice-campeonato. eu. Não, a Estamos diferença unidos. é que tu achou que o Grêmio fosse brigar para não ser Exatamente. rebaixado. Ribeiro. E eu achei que fosse ficar em sétimo, Ribeiro, sexto, quinto. Foi o que eu falei, eu falei. Não, essa é a diferença. Foi o que eu falei. Ribeiro, Já não. voltamos Não com foi os bom, donos da bola aqui. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa, do jeito que o povo gosta, nem sempre é assim, né? Garçom, Bati! vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Ó, Beba com moderação. Planejamento. Essa é a receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Com mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola, falta pouco para cumprir a meta número 1. E precisamos chegar a 100% em 2016. Para vencermos esse grande desafio, é necessária a dedicação de todos, inclusive dos pais. Faça a sua parte. Matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site para conhecer o Plano Nacional de Educação. Ah, e se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu gastei mais do que podia no cartão. Será que tem um crédito para isso? Ai, eu entrei no cheque especial de novo. Será que eu pego um empréstimo? Decidir a hora de usar crédito pode gerar dúvidas. Por isso, o Banco do Brasil ajuda a entender quando o crédito é uma boa solução e como usar sem perder o equilíbrio. Pare, pense e tire suas dúvidas. O melhor jeito de usar crédito é com responsabilidade. Banco do Brasil, o Banco do Brasil.
João Batista, interatividade, por favor. Sobre o Douglas Meneghetti, é óbvio que não serve para ganhar a Libertadores. Pelo amor de Deus, gente. Quem dá o recado é a Rafaela e o William. Eles têm o perfil em conjunto aqui. O Igor, o Douglas fez um grande brasileiro, mas ainda precisamos de mais um meia com movimentação. O Bruno Soares vai ajudar, mas tem que reforçar. Tem que ver o Robinho. O contrato dele termina depois do Mundial. Para quem ofereceu 500 mil para o Luiz Fabiano. É a galera aqui se manifestando sobre o Douglas. Deixa eu mandar um abraço pro Rogério. Eles foram campeões. O Rogério, ele foi campeão pelo Araribóia. Acho que é isso. O campeão do Municipal de Várzea. A galera tá toda assistindo, donos da bola. Um abraço para eles, Meneghetti. Legal. Tem o campo do Araribóia. Tem um campo do Araribóia. Tem um campo aqui pertinho. Que é onde certamente é disputado. Eu apitei campeonatos do Araribóia. Eu joguei, né, no Araribóia. Joguei futebol de Várzea lá vários domingos, olha, 10 horas da manhã. Apitado e era pelhado, viu? Não, eu sei. Quer dizer que era pelhado. Olha só, apitado Araribóia nós começamos esse debate, o teu lugar podia ser ali mesmo, na pista tá bem. Nós começamos esse debate ontem. Fala, João. Só deixa eu corrigir aqui, é Pirapora o nome do time. Pirapora? Isso aí, Pirapora. Eu tentei te ajudar. Desculpa. Vou botar esse time pra jogar com o Assunção Futebol Clube, lá vamos ver quem é que leva melhor. Começamos o debate ontem. Quem seria melhor atacante para o Internacional? O Leandro Damião, que está fortemente especulado, ou o Nilmar, que acabou de deixar o clube, mas que está sempre com a possibilidade de retornar? Nilmar ou Damião? Eu não tenho a menor dúvida. O Nilmar é um dos melhores centroavantes do planeta. Nossa. Nilmar, então. Nilmar, claro. Leandro Damião. Nilmar já veio, já teve a sua oportunidade e construiu a sua história no Inter, foi campeão da Sul-Americana, entre outros títulos, mas hoje o Leandro Damião, para mim, teria muito mais potencial de ser um atacante promissor. E qual é o argumento disso? O Nilmar, técnica. O Nilmar encerrou a carreira há 3 anos. O Damião ainda dá para acreditar que alguma coisa pode acontecer. Que bárbaro. O Nilmar deu o único título do Inter esse ano. Eu não cogito nem, assim, ó, eu vou ouvir porque eu respeito meus companheiros. E vai perder o Planeta Atlântico nesse ano, tem mais um prejuízo. Não tem discussão isso aí, pelo amor de Deus. Não. Aí é um desrespeito. Água e azeite. Peraí, não tem discussão. Nós vamos embora, então. Não é discussão. Tu não vem escolher o Damião em relação a Nilmar, não tem nada. Isso é respeitar. Isso é respeitar. O que tu não consegue entender é que ninguém... Tu tá pegando o melhor Nilmar. O melhor Nilmar. Pegando qual Damião? O melhor Nilmar. Tá pegando qual Damião? O Damião que ainda tem possibilidade de recuperação. O Nilmar é ex-jogador. Mas o que é isso? Então onde é que você está se pegando disso aí? Que o Damião tem possibilidade. Eu estou me pegando só no fato de que este rapaz esteve durante 10 meses no Internacional ganhando uma Babilônia de dinheiro e jogou 3 jogos bem. Não é 3 jogos bem. Não é verdade. Já jogou mais que o Anderson que o Baldasso defende. E para variar, e no 5º mês aqui já começou a sentir aquela coceira para ir embora. Quem é que vendeu o Nilmar, o Baldasso? O dono dele que é o Inter, né? Então foi o Inter quis vender desesperadamente o Nilmar. O Nilmar dessa vez não tem culpa. Não conseguia pagar ele. Ele vendeu abaixo do esperado, gente. O Nilmar foi um fracasso no Inter. O Nilmar, abaixo do esperado, é um jogador de exceção. Eu acho que vocês são muito radicais, tanto quem defende o Damião quanto quem defende o Nilmar. Eu acho que tem um equilíbrio nisso aí. Eu acho que eu, por exemplo, eu não contrataria nenhum deles. Se eu puder escolher, aí eu vou na testa do Baldasso lá tá lá no Araribóia, alô, comunidade do Araribóia de novo aqui do estado. Tá no Araribóia escolhendo sobre o Nilmar. Mas, cara, não tem outro pra pegar, não tem mais nenhum fora ali pra pegar. Porque eu acho que teve uma passagem do Internacional que eu acho muito pequena do ponto de vista de resultado, e é o Nilmar, e o outro desapareceu há 3 anos. Ele foi mal, o Nilmar. Agora tem uma coisa. Eu vou sugerir para o Meneghetti que façam mais um programa sobre aposentados aqui, que já tem o do Dr. Solano na Rádio Bandeirantes. Coloca o Baldasso e o Zé Aldo para apresentar, porque eles têm uma necessidade. Ainda bem que o Douglas se livrou desse processo de aposentadoria. Eles têm uma necessidade de aposentar os caras. A minha opinião sobre a tua pergunta é muito simples. O Damião eu não sei o que pode jogar ainda. E o Nilmar eu sei que não joga mais nada. É que a gente eu acho que eu e o Baldasso a gente está considerando o contexto atual. Ainda bem que depois está tudo bem. O Nilmar abandonou o futebol. O contexto atual... O futebol deu título esse ano pro Inter. Peraí, calma, respira. O contexto atual é do Nilmar, que esteve aqui recentemente esse ano, rendeu abaixo do esperado. Não sei se fez força para sair ou não, tudo bem, o Inter queria vendê-lo, mas o fato prático é que ele, de novo, vem para cá, mal desembarca aqui e, de novo, pega um avião. Não rendeu o que se esperava dele. Eu não confiaria e não apostaria de novo no Nilmar, embora...
sabemos da qualidade técnica dele. O Leandro Damião é um jogador que precisa se recuperar, pode se recuperar, tem idade para se recuperar e no Inter pode se recuperar. Do jeito que se fala do Nilmar, parece que ele não deu títulos ao Internacional, ele deu 4 títulos gaúchos. Isso antes, né? Um da Sul-Americana. Sim, mas na história, é que sempre muito se diz menos, assim, né? ele chega aqui com vontade de ir embora. 4 títulos gaúchos, um da Sul-Americana, foi vice-campeão da Copa do Brasil e se disse na época que não foi campeão porque o Dunga convocou ele e o Kleber lateral. 2009, sim, muito antes. agora. Sim, mas ele pode jogar ainda. Não, Jogou ele agora, tem quase ganhou a Libertadores. 3 títulos. Quase ganhou a Libertadores. O Nilmar no Internacional, no primeiro jogo do Campeonato E o Inter não ganhou o título de 2009 porque o Pífero vendeu o Nilmar. 2009 então passou, seria né? 7 títulos. Na última passagem do Nilmar, 10 meses do Inter. Do final do ano passado não jogou nada. Aí tinha desculpa de que vinha do Catar. Beleza. Começou o ano, no primeiro jogo do Gauchão ele estava machucado. Anderson também tem desculpa. No primeiro jogo do Gauchão ele estava machucado, não pôde jogar e foi visto num festival de música em Atlântida Sul. Tá? Isso aí eu não... Durante a Copa América, o seu Nilmar, desgraçado. que deveria estar focado para pegar o Tigres, foi para a Europa para completar o seu passaporte comunitário pensando na graninha, que foi sempre a prioridade da vida dele e eu não discuto. Só que para mim não serve. Ribeiro, tu fala um pouco, que tá sendo trucidado aqui, Ribeiro. Tá apoiado pelo Eu tô REC. contigo nessa aí, ó, Ribeiro. assim, ó, Cara, Nós gostamos de bons jogadores. É que assim, ó, Mas o infelizmente... Nilmar é um baita jogador, mas pro contexto, pro Defende o Inter... Nilmar, Ribeiro, não precisa falar mal do Baldassi. Mas eu não preciso... Aí o assim, Tite ó, anuncia o Nilmar, nós vamos elogiar aqui. Não é. Bom, mas tomara que jogue pego bem no nem- Corinthians, no Inter ele não joga. Aqui, Joga. eu não pego nem história. Quase foi campeão Gente da América. do céu. Eu poderia dizer assim, falar de um melhor Nilmar e o melhor Damião, mas eu não mas isso precisa ninguém- isso. não tá? precisa mesmo, todo mundo O sabe que o Damião, Nilmar foi melhor. há 3 anos, não consegue jogar bola. O Nilmar, esse ano ainda estamos em 2015, deu o título do Inter Não, no ele não Campeonato deu, Gaúcho. isso é uma mentira. Foi um dos Valoriza o principais Gauchão, jogadores do Inter na Libertadores Como da valoriza América. o Tá? Gauchão. Ele foi muito mais efetivo Já que o voltamos com os dois D'Alessandro aqui na em Band. 2015. O trenó tá lindo. Quero ver arranjar uma rena. Todo mundo pode cooperar para fazer o Natal ainda mais especial. Sicredi, Feliz Natal. Agora suas manhãs de sábado passam aqui na Band e começam cedinho às 7h30 da manhã com chimarrão e muita notícia do campo no Agroband. Às 8h30, tudo sobre o mercado imobiliário, é o Imóvel Class TV. Às 9h, dicas importantes para quem está em busca de uma vaga no concurso público. Logo após, às 9h30, é hora de acelerar no universo dos automóveis no Band Motores. Às 10h, vem ele, Luiz Carlos Reck, e a imagem do futebol no preliminar. Quando o relógio bater 10h30 e a fome chegar, banquete neles. 6 chefes apresentam experiências gastronômicas super saborosas. E às 11h, euzinha aqui e muitos convidados. Vamos agitar o seu sábado com o programa da Regina. Espero vocês. Os donos da bola. Oferecimento: Skin, gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. Vai, João Batista Filho! O Internacional aprovou ontem na reunião do Conselho um orçamento, ou seja, quanto o clube espera receber em receitas de 311 milhões de reais. Detalhe que o Inter é de 311, está fora da Libertadores. O Grêmio na Libertadores aprovou um orçamento de receitas que deve entrar no clube de 221 milhões de reais, perdão. Peraí, o do Grêmio desse ano, de 2016, vai ser de 221. Isso. E o do Inter? 311. Quase 100 milhões de diferença. Mas isso é presumido, né?
Exato. Você está presumindo que vai vender jogadores, que vai ter mais sócios, que vai ganhar isso e aquilo. Já começou vendendo o Alisson, né? Está praticamente assinado e fechado. Né? E aí... Voltaremos amanhã, 13h. Tenham todos vocês uma excelente quarta-feira. Tchau. No Rio Grande que dá certo, um dos ícones do futebol gaúcho, Paulo César Tinga. Encontro marcado às 6:50 da noite na tela da Band. Eu não quero ser treinador e não quero ser político. Até lá. Eu gosto de arroz, feijão. Eu gosto de jogar futebol. De ir na praia. Gosto de tocar. Gosto de fazer bordado. Pessoas com deficiência podem ter uma vida como a sua. A diferença é que elas precisam do trabalho da APAI. E a APAI precisa de contribuições para continuar ajudando o Isaías, a Anabela, o Douglas e muitos outros. Procure a APAI da sua região e colabore. Qualquer ajuda é bem-vinda. Tchau! A minha paixão pelo mar já começou desde a infância. Eu ficava imaginando como é que era surfar, como é que era andar em cima dessa prancha. Eu ficava vendo ali o meu irmão passar para